Olá, vocês, estamos chegando. Está no ar o Maranhão no Campo, o programa que conta histórias de quem vive, resiste e transforma a zona rural do nosso estado. Hoje você vai ver uma visita da equipe da TV Assembleia ao quintal da Leusa, em Raposa. Um viveiro que une produção, visitação e comercialização, fortalecendo o turismo rural na região. Entrevista sobre lucros e o caixa do produtor rural. E mais, Receita Federal realiza ação para orientar produtores sobre o livro Caixa Digital. E ainda, pesquisadora maranhense descobre novas espécies de peixes que homenageia a cultura popular do estado. O Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. A edição de hoje mostra a inovação que brota no campo. Em Raposa, nossa equipe visitou o quintal da Leusa, um viveiro que une produção, turismo rural e geração de renda. Confira. Bem pertinho de São Luís, no município de Raposa, um lugar encantador. O Quintal da Leusa, um convite a quem deseja respirar ar puro e contemplar a natureza. Aqui, ela mora, cultiva, colhe e compartilha toda essa riqueza natural. Leusanira deixou o emprego na área urbana, formou-se em ciências agrárias e criou um quintal produtivo na zona rural situada na Grande Ilha. Já tinha plantas, aí fui juntando, fui fazendo mudas, aí foi aumentando o número de plantas. Aí eu comecei a participar de feiras e eventos, só que eu morava no Cidade Verde, e a casa lá ficou pequena para tantas plantas. Aí eu adquiri esse espaço aqui, que em 2022 se tornou definitivamente o Quintal da Leusa. Nós trouxemos todas as plantas para cá. Esse espaço não tinha toda essa vegetação que vocês estão vendo aqui. Eram só uns pés de coqueiros e de lá para cá ele foi se transformando, ele foi se modificando, foi se tornando a nossa cara, foi se tornando a nossa identidade. Entre mudas, ervas medicinais, plantas ornamentais e espécies alimentícias, o empreendedorismo rural floresceu. Aqui são levados em consideração os saberes tradicionais e a conexão com bichos e plantas. Fazer as pessoas voltarem à sua infância, ver uma planta e lembrar memória afetiva, né? Quintal de vó, quintal de mãe, um exemplo é aquela zinha que antigamente todo quintal de vó, quintal de mãe tinha. Aí eles já veem, já ficam felizes em estar vendo aquela planta. O olfato é você pegar uma folha de, por exemplo, capim-limão e sentir aquele capim-limão e saber que é capim-limão e também que ele fez parte da infância, fez parte quando a avó ou a mãe fazia chá. É a audição, não sei se está escutando o barulho dos pássaros, que é maravilhoso, né? Tem um tucano que de vez em quando ele aparece ali, não sei se ele vai aparecer hoje para vocês. O passeio pelo Quintal da Leusa é também um passeio pelos nossos sentidos, né, Leusa? Aqui, a gente, com a audição, ouve o canto dos pássaros. Com a visão, essa beleza natural, linda de se ver. Com o olfato, a gente sente o cheiro das plantas. Ó. Essa aqui é cajá, com certeza. E daqui a pouquinho tem o paladar. Leusa, é um passeio pelos nossos sentidos? Sim, realmente um passeio pelos nossos sentidos, porque como você já percebeu, a gente pode ouvir os cantos dos pássaros, sentir o perfume, o cheiro das plantas, ver toda essa beleza, ver toda a quantidade de plantas também. E também para degustar temos um café da manhã delicioso, preparado com geleia de hibisco, que é a flor da vinagreira, geleia de maracujá, todo preparado especialmente para vocês e para quem vier nos visitar. Neste cantinho acolhedor, um espaço para receber os visitantes, com um lanchinho preparado com ingredientes cultivados aqui mesmo. Mamão é daqui, a macaxeira, o hibisco, que foi feita a geleia do hibisco, é daqui também, o maracujá é do pé que tem ali, que é a geleia do maracujá, e o restante são de parceiros daqui da região mesmo. As amigas não deixam de fazer a visita. Por meio de encontros, trocas de experiências, elas constroem uma rede de apoio que incentiva o crescimento conjunto. Sempre que a gente vem aqui é para namorar as plantas e vir conhecer alguma novidade. E sempre estamos por aqui.
A gente vai para o lugar do sentimento da avó, sabe? E como você mesmo estava falando sobre os sentidos, né? A gente vai resgatando os sentidos. Então, vim aqui tomar café da manhã, né? Conversar, apreciar essa beleza, levar umas plantinhas para casa. E é isso, é muito bom. O quintal da Leusa está aberto a visitas previamente agendadas. Um cantinho de refúgio e aconchego. Um encontro inesquecível com a natureza. Além da produção, quem vive do campo também precisa estar atento às mudanças na legislação. A reforma tributária pode trazer impactos diretos no bolso do produtor rural. Já trouxemos esse tema outras vezes, mas hoje vamos expandir e especificar sobre os impactos do lucro no caixa do produtor rural. Para entender o que muda e quais os cuidados necessários, vamos conversar com a especialista em Direito Tributário no Agro, Isabel Clark. Doutora, seja muito bem-vinda ao Maranhão no Campo. Obrigada pela oportunidade de esclarecer um pouquinho a respeito da reforma e os impactos que ela pode causar no agronegócio. O que muda na prática, doutora? A reforma tributária, ela veio não para diminuir o valor dos impostos, mas para trazer uma simplicidade, uma transparência, uma justiça fiscal, para trazer a cooperação e a não cumulatividade. Em relação ao agro, ela vem trazendo mudanças, porque muitos dos agricultores, eles utilizam o CPF, pessoa física. E agora não é tão necessário a pessoa física, porque não gera crédito. Quem tiver uma renda anual superior a 3,6 milhões vai ter que declarar os novos impostos, que é o IBS e a CBS. O IBS é o imposto que fez a junção do ICMS com o ISS, né, o imposto estadual e o imposto municipal, e a CBS que fez a união dos impostos federais, o IPI, o PIS e a COFINS. Então, assim, o produtor rural que tiver uma renda anual superior a 3,6 milhões vai ter que declarar, ou passará a ser contribuinte do IBS e da CBS. Você aconselharia, por exemplo, o produtor rural abrir uma holding? A holding, hoje em dia se fala muito em holding. Mas para você abrir uma holding é necessário todo um estudo estratégico, um planejamento tributário. Você vai ver quais são os insumos que o produtor compra, o que ele vende, o que ele exporta, para poder, a questão imobiliária deles, né? Porque muitos deles vivem arrendando terras, outros já têm propriedade própria. Então, assim, para você fazer uma holding é necessário antes ter um planejamento estratégico, um planejamento tributário, para que não tenha um impacto negativo. Porque só você dizer a holding, hoje a gente ouve muito falar em holding, mas é necessário fazer todo o estudo. Eu acho que é bastante viável. Olha, para você que nos assiste, você que é produtor rural, você que está no agronegócio ou mesmo na agricultura familiar, é imprescindível a consultoria de um advogado tributarista especialista no agronegócio. Porque é essa expertise que vai exatamente te dar um norte para que você não possa cair na malha fina e para que você não possa ter problemas lá na frente. Essa questão tributária, ela é tão preocupante, doutora, porque pode virar uma bola de neve para o produtor. Né? Pode virar uma bola de neve, sim. Inclusive, agora com essas mudanças, tem a questão também do arrendamento, porque eles trabalham muito com arrendamento e agora, com a introdução desses novos tributos, eles podem ser contribuintes, passar a ser contribuintes, né, do IBS e da CBS. Tem também a questão do imposto seletivo, que é o imposto que veio, de certa forma, para tentar diminuir os impactos em relação à saúde, né? Aí a questão dos fertilizantes também, com relação à reforma. Outro aspecto da reforma que pode impactar em relação ao agronegócio é em relação, como é que eu digo? Em relação à exportação. A exportação. Para quem é o exportador, não vai ter grande alteração, porque ele vai continuar sem pagar tributo, sem pagar o imposto. Agora, para quem trabalha de forma interna, tem realmente que fazer o planejamento tributário, o plano estratégico, para saber se vai aderir
a contribuição do IBS e da CBS. E essa questão da importação que você tocou, ela é tão relevante porque nós estamos vivendo um momento áureo na agricultura brasileira, principalmente na pecuária de corte, com o aumento das importações, no momento em que o Brasil conquista definitivamente, o Maranhão também, né, hoje a certificação livre da aftosa sem vacinação. Então a gente observou o consumo, por exemplo, da carne brasileira, a vinocultura também para a China, para países asiáticos, para a Europa, os Estados Unidos. Então a gente vê realmente um aumento. Então é muito importante essa orientação para quem já está nesse patamar de exportação. Né? Sim, tem realmente que fazer o planejamento, não só em relação a isso, mas porque quem é do agro, ele paga no atual sistema, que ainda está vigente, ele paga PIS, paga COFINS, paga ICMS, paga o imposto de renda, o fundo rural, descontado geralmente na folha, né? Então, assim, vai continuar o imposto de renda, o fundo rural, mas vai abolir de forma progressiva, né, essa questão do ICMS, do PIS, da COFINS. Perfeitamente. E eu queria que você deixasse, para a gente finalizar, um conselho para quem está nos assistindo, para que possa, ainda em 2026, começar um planejamento para que realmente a empresa, no contexto do agronegócio, da agricultura familiar, possa ter saúde financeira. O conselho que eu daria é para que a empresa converse com seus contadores, porque esse momento em 2026 já vai ter que sair agora nas notas o IBS e a CBS. No entanto, um erro não vai impactar em multa, mas a partir do próximo ano vai impactar. Então, esse ano é um ano educativo, para que eles adequem o sistema. Por exemplo, a venda da colheita já vai sair junto na nota fiscal, já tem que ter um planejamento estratégico, tributário, né? Isso acompanhado de um advogado e um contador, para que a empresa não seja impactada de forma negativa, porque se não for levado ao pé da letra o que a reforma trouxe, vai gerar multa, vai gerar encargos e pode afetar a saúde financeira da propriedade, né, da empresa, do agro. Muito bem. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser lhe seguir, ter mais consultorias, informações, até mesmo fazer uma visita lá no escritório, tomar um cafezinho e buscar um relacionamento para, de repente, alguém que está assistindo a gente estava precisando de uma consultoria técnica especializada nessa área. A gente tem escritório ali na Avenida dos Holandeses, no Edifício Centro e Sala 702, e a rede social é Isabel Clark Advocacia, o Instagram. Pronto, então segue aí, Isabel Clark Advocacia no Instagram. Que honra falar contigo, te conhecer. A gente aprendeu muito um pouquinho sobre os desafios aí dessa questão tributária e eu tenho certeza que esclareceu muito dos nossos ouvintes aí que nos acompanham em todo o Maranhão e que precisam estar atentos para não cair em malha fina, para não se complicar. Eu que agradeço a oportunidade, porque nem sempre falar de direito tributário para o público de um modo geral é fácil, não é uma linguagem muito acessível, mas eu espero que tenha contribuído, porque a reforma veio trazendo grandes novidades, né? E no agro ela vai impactar diretamente. Muito obrigado, Isabel Clark. O Maranhão no Campo faz uma pausa e vai a um breve intervalo. E na volta, você vai ver. A Receita Federal orienta produtores sobre o livro Caixa Digital. A descoberta de peixes exclusivos do Maranhão que receberam nomes inspirados em Mãe Catirina e Dona Teté. A gente volta já.
Estamos de volta com o Maranhão no Campo. Acompanhe agora a agenda com os principais eventos, ações e oportunidades para quem vive e trabalha com o campo, com Stephanie Souza. Olá, Mário Porto, olá a todos. A Agenda Rural desta semana tem muitos eventos para você participar em várias regiões do estado. Inicio falando sobre a 56ª Expo INPE, que iniciou neste fim de semana e segue até o dia 12 de julho. O evento é realizado pelo Sindicato Rural de Imperatriz e acontece no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva. Além da vitrine de animais, produtos e maquinários, o momento é de troca de conhecimento e muita música. Na Expo INPE 2026, artistas locais e nacionais, como o sertanejo Eduardo Costa, Léo Magalhães, Calcinha Preta e Luan Santana devem se apresentar no evento. No dia 11 de julho será realizada a primeira Expo Agro Perimerim, a feira agropecuária com exposição de animais, palestras, premiações e atrações culturais deve movimentar a região. O evento será realizado no campo de pouso Perimerim. No sul do estado também tem feira agropecuária. No município de Porto Franco, a partir do dia 11 de julho, começa a Expofran, que já está na sua 29ª edição. A feira inicia com uma cavalgada e depois tem show do Felipão. Ao longo da edição, 16 cursos profissionalizantes vão ser ministrados. E claro, na programação tem muitos expositores e mais atrações culturais. A Expofran começa dia 11 de julho e segue até o dia 19. Será realizada no Parque de Exposições Alfredo Santos. Com esta vasta programação no interior do estado, encerro a Agenda Rural de hoje. Até a próxima semana. A Receita Federal está promovendo uma ação de conformidade para orientar produtores rurais sobre o livro Caixa Digital, ferramenta importante para a declaração do imposto de renda e a regularidade fiscal. João Carvalho traz mais informações. O assunto interessa bastante a produtores rurais que atuam como pessoa física, pois se trata de algo que eles precisam ficar atentos e buscar regularização. A Receita Federal iniciou uma nova etapa da ação de conformidade Declara Agro, o livro Caixa Digital do produtor rural, que é destinado justamente a produtores rurais que atuam como pessoa física e que são obrigados a entregar essa obrigação acessória. De acordo com a Receita Federal, essa ação alcança produtores que tiveram ganhos anuais superiores a R$ 4.800.000 e que possuem pendências na entrega do livro Caixa Digital do produtor rural. Esse livro, esse documento, ele reúne informações como receitas, despesas, investimentos e demais movimentações da atividade rural, servindo de base para a correta apuração tributária. É importante também frisar que aqui no Maranhão ainda é baixa a adesão dos produtores rurais a esse serviço. De acordo com o levantamento da Receita Federal, 503 produtores foram selecionados para a ação, mas até o momento apenas 282 acessaram o comunicado. Esse é um índice de aproximadamente 56%, que está abaixo de anos anteriores. Agora é importante frisar também que em edições anteriores, mais de 80% dos produtores rurais aderiram à autorregularização, ou seja, eles fizeram isso de forma automática e simples. Então fica o recado aos produtores rurais que atuam como pessoa física, que façam a busca pelo ECAC para o correto preenchimento dessas informações, para que assim eles estejam regularizados junto à Receita Federal. João Carvalho para a TV Assembleia. Do plantio à ciência, o campo também é fonte de descobertas. Uma pesquisadora maranhense identificou 2 novas espécies de peixes encontradas exclusivamente em rios do estado e escolheu nomes que homenageiam 2 grandes símbolos da nossa cultura popular, Mãe Catirina e Dona Teté. Uma história que une biodiversidade, identidade e orgulho maranhense.
2 espécies de peixes nunca antes registradas pela ciência foram identificadas em rios do Maranhão. A descoberta é resultado de uma pesquisa conduzida pela oceanógrafa Ananda Carolina Cerejo Saraiva, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA. O estudo amplia o conhecimento sobre a fauna aquática do estado e reforça o potencial científico maranhense. A FAPEMA passa a cumprir todos os investimentos que a gente tem, que o governo faz, passa a cumprir com o que a gente quer, ou seja, descobrir algo novo e, ao mesmo tempo, qualificar pessoas e tornar referência no nosso estado. Os exemplares pertencem ao gênero Loricaria e receberam os nomes científicos Loricaria catirina e Loricaria teteai. A escolha presta homenagem a 2 personalidades marcantes da cultura popular maranhense: Mãe Catirina, personagem tradicional do Bumba Meu Boi, e Dona Teté, referência da preservação das manifestações culturais do estado. Esse trabalho, toda essa pesquisa, ela se iniciou lá em 2017, quando eu estava no mestrado, que eu comecei a trabalhar com esse grupo, o gênero Loricaria. E conforme eu fui avançando no trabalho, a gente começou a perceber que poderiam estar diante de novas espécies de peixe, né? Então a gente começou um trabalho de investigar morfologia, morfometria, fazer estatísticas e conseguimos de fato publicar uma nova espécie. Entretanto, outros grupos ainda ficaram com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, tem mais alguma coisa aí. Só que com o que a gente tinha na época, a gente não conseguiu chegar de fato a dizer, não, são outras espécies de peixe. Então, quando eu fui para o doutorado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu resgatei essa pesquisa e adicionei mais informações. Além de revelar espécies inéditas, a pesquisa destaca a importância dos investimentos em ciência para a conservação da biodiversidade. O trabalho também fortalece o papel das instituições de pesquisa na formação de especialistas e na produção de conhecimento sobre os ecossistemas maranhenses, contribuindo para que a riqueza natural do estado seja conhecida e preservada. Dentro da universidade, a gente deve trabalhar não só com a pesquisa, mas com o ensino, com a extensão. E acho que disso tudo, né, saem, né, esses trabalhos que são importantes, né, a partir da formação de estudantes, né, como a Ananda, que agora já é doutora, né, que é possível, né, esse tipo de trabalho. A edição de hoje mostrou que o campo é muito mais do que produção. É um espaço onde nascem novas oportunidades, surgem desafios que exigem informação e florescem descobertas que valorizam nossa identidade. Do lucro rural à ciência, passando pela gestão e pela preservação da biodiversidade. O Maranhão segue mostrando sua força, sua riqueza, dentro e fora da porteira. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Você que acompanha o Maranhão no Campo, em todo o Maranhão, em todo o Brasil e todo o mundo. Continue com a gente aqui na TV Assembleia, canal digital 9.2, especialmente pelo nosso canal no YouTube. Fica com Deus, um forte abraço, força sempre. E nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.